Graça e paz, queridos. Amém? Bom dia a todos. Um prazer enorme da nossa parte estarmos juntos para cultuarmos o nosso Deus, para rendermos louvores ao nosso Deus, que é bom e continua sendo bom. Eu quero dar a oportunidade a você, como de costume, para que você faça uma reflexão da sua semana, faça uma reflexão da sua vida com Deus, de como tem sido a sua vida com Deus. Começasse realmente entregando o nosso culto ao Senhor. Entregue o culto que nós vamos prestar ao Senhor. Faça isso nesse momento e peça pela semana que virá, para que você possa ter mais vontade de conhecer quem o Senhor é por meio da sua palavra. Eu quero então começar o culto dessa maneira, te dando 20 segundinhos para você se colocar diante do Senhor. Pai de amor, Deus bondoso, começamos o nosso culto juntos, Pai, como igreja do Senhor, como teu povo, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Desde que o pecado entrou no mundo, nós não nascemos mais de forma perfeita. O pecado habita em nós. Nós erramos, nós falhamos. E por mais que a gente queira fazer o bem, nós vamos falhar, nós erramos. Então, nos perdoe, Deus, pelos nossos pecados. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, agradecendo ao Senhor pela obra da redenção. Muito obrigado pela mensagem do Evangelho. Obrigado porque o teu perdão nos alcançou. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor, para entregar o nosso culto ao Senhor. Eu tenho certeza que nenhum irmão aqui que está neste local veio aqui para receber algo em primeiro lugar, mas veio aqui em primeiro lugar para entregar um culto ao Senhor, seja na mensagem falada ou seja na mensagem cantada. Nós viemos aqui, Deus, unicamente para glorificar o teu santo nome. Esse é o nosso propósito aqui, Deus. Glorificar o teu nome e render louvores por quem o Senhor é. E não pelo que o Senhor faz a nós, mas por quem o Senhor é, pela obra da redenção. Muito obrigado. Nós, como igreja, também lembramos os nossos irmãos que estão enfermos. Em especial, Deus, a nossa irmã Kátia, mais uma vez pedimos por ela. Senhor, essa semana ela não passou bem, passou muito mal. E pedimos que o Senhor a abençoe, pedimos que o Senhor abençoe o Álvaro, fortaleça a fé dos nossos queridos irmãos. Lembramos também do nosso querido irmão Reinaldo, esposo da Raquel. Deus, esteja com ele, faça a tua vontade sobre a vida deles. Que o Senhor venha com a tua paz, que excede todo o entendimento para toda a família que tem passado por esse momento difícil. Lembramos dos nossos irmãos, Pai, que não podem estar aqui cultuando ao Senhor e que queriam estar aqui. Cuide dos nossos idosos, dos enfermos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esses irmãos juntos como igreja do Senhor e declaramos ao Senhor que nós estamos aqui juntos para render louvores ao teu santo nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, peço que você abra a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, apenas o verso 1 e 2. Peço que você continue orando pela nossa irmã Kátia, pelo Reinaldo. Eles não estão bem, eles não estão bem. Kátia essa semana passou muito mal, tudo que comia, nada parava no estômago. Peço que vocês orem pela nossa irmã, continue orando por ela. Nós amamos os nossos irmãos queridos que têm passado por dificuldades e nós lembramos deles em oração. Vamos de pé, todos, você que pode, a leitura do texto de Romanos 12, 1 e 2. E logo na sequência você pode continuar de pé que nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. O texto então do apóstolo Paulo
por meio do Espírito Santo, diz assim, Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Os irmãos da equipe de música vão estar nos conduzindo neste momento. Sempre bom lembrar, irmãos, eles estão aqui para nos conduzir, porque juntos nós vamos cantar. Nós não vamos assisti-los cantando, mas nós vamos cantar junto com eles. Abra sua boca e cante louvores ao Senhor neste momento. Em Apocalipse 3, tem um cântico que eles cantam e diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome. E é exatamente isso que a gente vai cantar. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Em Mateus 11, 28, Jesus diz:
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, seja em luz ou entre sombras, no conflito ou no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabe o que é bom pastor, ao passar além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro.
te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Podemos assentar? Hoje quem vai trazer a exposição da palavra aos nossos corações é o nosso presbítero Samuel. Nós vamos neste momento orar por ele. Senhor, toda a terra um dia vai clamar o teu nome. Toda a terra um dia vai louvar e engrandecer o teu nome. Mesmo aqueles que não o reconhecem, mesmo aqueles que estão distantes do Senhor, eles vão reconhecer quem o Senhor é. Porque toda a terra está cheia da tua glória e todos nós todos nós precisamos render louvores ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que vai ser exposta nesse momento. Que o Senhor possa usar a boca e a vida do Samuel aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, que ele possa ser usado pelo Senhor para falar conosco neste momento. Use o seu coração, dê clareza a ele, dê discernimento, sabedoria, para que ele possa trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado. Eu estava lembrando outro dia que uma vez eu fui convidado para pregar num culto, numa igreja aí, não numa outra igreja. E aí o pastor disse, olha, eu queria que você fosse pregar para mim lá, porque eu tô de férias. E aí eu não vou estar aí, então você, tá bom, pastor, pode deixar que eu prego para o senhor. Só que quando eu chego lá, tá o pastor lá, né? Ele estava de férias, mas estava no culto. Eu disse, pastor, pode, por favor, fica à vontade, pode pregar. A mensagem que eu preparei, depois eu prego em outro lugar, né? Ele disse, não, pode pregar, por favor. Preguei. Quando chegou no final do culto, na hora que eu estava saindo, ele disse, olha, irmão, sua palavra foi boa, você podia ter feito isso, podia ter falado aquilo, podia... Estou falando isso para o irmão ficar à vontade, viu? Se você quiser corrigir depois, agora me chama ali, você fala assim, não fala isso não, tenha misericórdia. Irmãos, é uma alegria muito grande estar de novo aqui, e me lembrei dessa história porque, só para eu relaxar um pouquinho, que eu estava, esse é um momento que a gente fica muito nervoso, e então, agora já estou tranquilo. Mas, irmãos, eu gostaria muito de falar uma coisa com os irmãos aqui, que é um negócio, um assunto, vamos dizer assim, aparentemente claro e indiscutível. Mas, como diz lá em Provérbios 29, 18, diz assim, mas, e não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é isso? E normalmente, nós precisamos repetir, tem alguns ensinamentos bíblicos que nós precisamos repetir, ouvir várias vezes, é mesmo. Aí, para voltar a colocar em prática. Então, eu queria falar, rapidamente, o meu tema é o culto cristão. O que é o culto, irmãos? O culto nada mais é do que um ato de manifestação, de homenagem a alguém. Eu vou cultuar uma autoridade, vou cultuar uma divindade. Então, independente da divindade, quando as pessoas se reúnem para homenagear aquela divindade, então estão prestando um culto. No nosso caso, nós nos reunimos para prestar um culto a Jesus.
Porque nós entendemos que realmente Jesus é o objetivo, o objeto principal, fundamental da nossa fé, da nossa salvação, do nosso dia a dia. Então, nós nos reunimos para cultuar a Jesus. Eu estava exatamente prestando atenção nas músicas que nós cantamos hoje. Foram exatamente isso mesmo, foram músicas de culto ao Senhor. A oração do pastor, culto ao Senhor. Então, essa realmente é a ideia. Então, por que nós nos reunimos? Nós reunimos aqui, né, dominicalmente, quarta-feira, enfim, ou nós nos reunimos nas casas para fazer os cultos ao Senhor aí nos pequenos grupos, mas nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Para adorar fundamentalmente. E é um momento em que nós fortalecemos a nossa fé. Escutamos um testemunho, escutamos um ensinamento, escutamos uma leitura bíblica, então a nossa fé é fortalecida. E também renovamos o nosso compromisso com aquilo que nós já sabemos, o nosso compromisso com Deus. Bom, então naturalmente, o culto, dependendo da igreja que você fala, tem um jeito que o culto anda. Tá certo, então cada um, né? Cada uma igreja, cada uma denominação, cada uma linha religiosa tem uma maneira um programa aqui para o culto. Mas, geralmente, o que nós temos? Adoração, porque realmente esse é o fundamento. Nós nos reunimos para adorar a Deus, para cultuar o Senhor Jesus. Nós confessamos, né? O pastor logo no começo só dá 20 segundos para você se aproximar, para confessar, para trazer o seu coração para perto do Senhor. Nós esvaziamos o nosso eu. E como é que a gente faz, né? Como é que nós conseguimos manter impassíveis diante de nossas próprias falhas? Então, se nós conseguimos manter-nos impassíveis diante de nossas próprias falhas, é porque realmente nós estamos precisando chegar perto do Senhor, cultuar, confessar aquilo para conseguirmos nos livrar das nossas falhas. Edificação, buscamos a edificação, orientação, como caminhar, como andar, como falar, como fazer isso e aquilo. E nos dedicamos, né? Após ensinar, normalmente, né, aqui nos nossos pregadores, por exemplo, normalmente ele fala assim, agora no final da palestra, aí no final fala assim, agora nós vamos colocar em prática, agora nós vamos dar uma aplicação prática, agora eu gostaria de chamar vocês para ir. Então, realmente é isso mesmo, depois que nós recebemos o ensinamento, então nós somos levados naturalmente a colocar em prática. Como é que nós vamos praticar aquilo que a gente aprendeu? Então, essa é a parte do culto, né? Agora, o pastor, ele leu para nós aqui o texto de Romanos 12, 1 e 2, falando a respeito da doutrina, o fundamento que tem atrás do culto. Né? Então ele fala assim, mas apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do nosso entendimento. Então, ou seja, primeiramente, o culto, ele tem um aspecto físico. Ou seja, nós viemos para cá, vamos aqui para o templo para apresentar o culto a Deus, para cultuar o Senhor. Então, nós cultuamos a Deus podemos cultuar a Deus de maneira individual, mas tradicionalmente, a Bíblia fala muito a respeito disso, do culto público. Então, as pessoas se reúnem em um determinado local para cultuar a Jesus. Então, apresenteis, né, diante do Senhor como sacrifício vivo. Então, nós nos apresentamos. Lá em, por exemplo, Atos 20, 7, vou ler rapidinho aqui para os irmãos. Atos 20, versículo 7. 20, 18, 19, 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que havia de seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, e depois tem 1 Coríntios, fala também a respeito do primeiro dia da semana. Então, tem esse lado, né, onde nós nos reunimos no primeiro dia da semana. Não é à toa, não é sem fundamento. Então, a igreja, desde o começo, ela se reunia no primeiro dia da semana. Tá bom, mas o sábado, também não vamos nos reunir no sábado para não confundir com o judaísmo. Então, nós somos
cristãos, não judeus. Então, o cristão, ele se reúne no domingo. Então, a reunião no sábado pode fazer confusão com o judaísmo aí, porque lá era um costume deles. O nosso costume é nos reunir no primeiro dia da semana. Cultuar no domingo não é um mero costume, mas um princípio do qual não podemos abrir mão. Gostaria de mencionar que especialmente depois da pandemia, eu creio que surgiu aí uma certa deturpação do culto físico, que foi com a criação do culto, da transmissão online, do culto online. E nós temos notícia de que algumas pessoas não voltaram mais para a igreja, para o culto físico, continuaram lá no culto online. Eu, pessoalmente, um pensamento totalmente particular, acho que isso é uma certa deturpação do culto. Por quê? O culto, ele tem esse lado físico. Nós nos reunimos em um local para poder cultuar. Tá bom, de vez em quando, não tem problema, estamos com dificuldade, então cultuamos online. Mas a igreja, desde o começo, se reúne fisicamente para poder prestar o culto a Deus. O culto físico da igreja é uma prova indiscutível da existência dela. Você vê, ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem de alguém andando na rua. Olha, está vendo? Essa rua aqui tinha um monte de igreja, agora fechou essa, fechou aquela, fechou muito. Então, quer dizer, as igrejas vão fechando, as pessoas não se reúnem mais, parece que a igreja sumiu. Então, a reunião da igreja é uma prova de sua existência, de sua eficácia, de seu trabalho, de seu ministério. Então, é importante que a igreja se reúna fisicamente. Aí ele fala assim, mas o culto também é santo. Às vezes nós nos reunimos aqui porque apresentei os vossos corpos por sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício santo. Então realmente é um momento separado para Deus, um momento separado onde nós cultuamos realmente o nome do nosso Senhor Jesus. Um momento santo, né, em que nós estamos aqui. E como é que eu sei que o culto é santo? Pela reverência. Uma das coisas. Nós nos sentamos aqui, nos levantamos, sentamos de novo reverentemente. Nós estamos reverentemente na presença do Senhor. Então, praticamente todo o nosso comportamento, ele é reverente. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que as crianças correm para lá, correm para cá, mas esse é o momento em que normalmente os pais já seguram os filhos aqui. Não, filho, olha, reverência. Então, nós aprendemos a reverência desde criança, né? A sentarmos reverentemente na presença do Senhor. E somos também com uma certa espontaneidade, de boa vontade. Ninguém é pressionado, é forçado. Ninguém, vírgula. As crianças às vezes são forçadas, né? Eu falo, não, mãe, eu já estou com... Não. Estou com sono. Tá bom, você dorme lá na hora da pregação. Mas está lá. Então, as crianças são certamente forçadas a vir. Mas esse momento é o momento em que nós criamos amor pelo culto. Nós criamos amor pela congregação. Nós criamos amor por toda aquela movimentação. Então, a criança é um pouco forçada, principalmente depois quando chega aqui, já está gostando, sabe? Só precisa fazer uma forcinha na hora de sair, né? Bom, somos sinceros. E também, uma coisa que é muito importante, é que nós somos nesse momento, é o momento que nós prestamos um culto a Deus, porque nós sabemos do ministério de Jesus. Né? É o reconhecimento da ação de Deus para a nossa redenção. Foi por causa do ministério de Jesus, por causa da sua pregação, sua morte, sua ressurreição, é que nós estamos aqui. Né? Por causa do treinamento que ele fez com os discípulos, porque depois os discípulos continuaram a pregação do Evangelho. Porque ele realmente provou tudo aquilo que ele havia falou e demonstrou. Então, é por isso, é porque nós entendemos a grandiosidade de Jesus, a grandiosidade da obra dele, que nós nos reunimos aqui para cultuá-lo. Então, essa é a ideia, por exemplo, que o culto é santo. Agora, se vocês puderem, abrir em Atos 2, os versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47.
vamos ver que o culto é prático. O culto tem essa finalidade prática. Tudo que acontece aqui, ele tem a ideia de ser praticado logo em seguida. Nós aprendemos e aí começamos a praticar. Né? Então veja, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu estou falando isso aqui de novo, né? Que todo mundo sabe o que é culto, mas eu queria só repetir. Porque a doutrina dos apóstolos, os apóstolos pregaram aquilo, depois eles se foram, mudaram de lugar, a igreja foi espalhada, mas eles continuaram para onde as pessoas iam pregar o evangelho, continuavam pregando a doutrina dos apóstolos. Por quê? A doutrina ficou gravada na mente e no coração deles. Na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. E no partir do pão e nas orações. Olha aí, tudo prático. É tudo prático. É tudo alegre. É tudo coisa boa. É tudo coisa que nos atrai. Coisas que nos agradam. Né? Então, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São partes do culto, né? Partes práticas do culto. É aqui que nós aprendemos isso. Aqui que nós aprendemos. Geralmente nas reuniões de oração, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de ouvir o testemunho de alguém. Pô, é tão bom. Quando nós, por exemplo, lá no grupo, lá nós costumamos pedir oração. Olha, o grupinho vai orar por cada elemento do grupo. Ah, então você, irmão, qual é o seu motivo de oração? Qual é o seu agradecimento? Qual é o seu pedido? Porque naquele momento, a gente fica conhecendo a pessoa, nós nos inteiramos mais da vida cristã dele e começamos a amar mais. Tem pessoas, às vezes está aqui no nosso grupo de oração na quarta-feira, tem pessoa que a gente não decora o nome. Eu sei que é aquele fulaninho, aquele irmão, aquela irmã que senta naquele lugar sempre, ela está sempre sentadinha naquele lugar ali. Ah, sei, uma assim que usa o óculos assim. Exato. Mas você pergunta o nome, não sabe. Mas na reunião de oração, você fala, irmã, qual que é o seu nome? Ah, o meu nome é Conceição. A Conceição fala assim, olha, meu nome é Conceição Alves Pereira. É um nome fabuloso. Que é o meu, né? É o meu também. Então, que é uma Conceição, eu nunca mais vou esquecer o nome da Conceição. Por quê? Nós nos reunimos juntos, ou seja, na união, né, na comunhão dos santos. A comunhão dos santos, então nós aprendemos a comunhão. Né? A gente tem aquela tradicional piadinha que fala assim, não, como eu não sei o nome dele, eu chamo de irmão. Ô, gente, vamos aprender o nome, né? Irmão Afonso. Né? Afonso, eu sei o nome do Afonso. Você vê ele andando na rua, aquele lá é o Afonso. Eu sei o nome dele, conheço ele. É meu irmão querido. Então, quando a comunhão dos santos, né, o culto ele serve para isso, para eu ficar, né, aprender isso. E nas orações. E em cada alma havia o temor do Senhor. Nós aprendemos aquele temor, aquele respeito, aquele momento em que sabe, o Senhor é muito grande. Nós cantamos várias vezes aqui da grandeza de Deus. O Senhor é muito grande, eu não posso ficar perto dele de qualquer maneira, não. Não é com qualquer roupa, não é com qualquer penteado, não é, enfim, eu tenho uma maneira especial que eu quero dedicar ao Senhor para ficar perto dele. Né? Porque eu tenho o temor do Senhor. Nas horas, o temor do Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Depois vem, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então havia uma comunhão, uma igualdade. Tinha tudo em comum, então havia uma igualdade. Todo mundo era tratado de maneira igual. Né? Não tinha nem o riquíssimo e nem o paupérrimo. Não, era todo mundo tratado igual. Né? Então tinha a comunhão dos santos. Depois vem, vendiam as suas propriedades, bem distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram unânimes no templo. Tinha essa frequência natural ao templo do Senhor. O amor fraternal.
singeleza de coração, e partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Natural. Né? Então, come com alegria aquilo que tem, aquilo que é possível naquele momento. Louvando a Deus. Estamos aqui sempre, né? Então, uma parte prática do culto é o louvor. Nós acabamos de cantar o louvor musical, mas também nós louvamos orando, louvamos lendo a palavra, louvamos a Deus pregando e ouvindo a pregação. Estamos louvando, né? Louvando a Deus. E contando com a simpatia do povo. Olha que engraçado, essa aqui é a parte. E contando com a simpatia do povo. Porque o povo olhava aqui e disse, olha que coisa bonita, que coisa bacana, olha, o pessoal se reúne ali, olha que alegria naquela reunião, olha que coisa interessante que acontece ali. Então, a alegria. Depois Jesus falou assim, e nisto vocês saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, o amor fraternal é uma maneira, uma prova, né, uma maneira de testemunhar do amor de Jesus para com todos nós. Então, é uma coisa bastante importante, a parte prática do culto. Com a simpatia do povo. E acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, é assim. Então, as pessoas de fora achavam bonito, né? Achavam interessante aquele comportamento, aquele tipo de reunião e resolviam aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Então, e a igreja ia crescendo. Por quê? Porque ia crescendo porque a igreja tinha um determinado tipo de comportamento. Agora, se a nossa igreja cada um para si, Deus para todos, ele não funciona. Então, tem que ser em conjunto, né? Com alegria e singeleza de coração. É claro que cada um desses pontos precisaria de um estudo, né? Eu estou fazendo um resumão rápido e breve aqui. Precisaria de um estudo mais profundo para melhores aplicações práticas. Poderíamos fazer isso em casa, né? Se os irmãos quiserem depois, podia ler de novo esse texto e analisar cada um desses pontos. Será que é prático mesmo? Eu faço isso, eu vejo alguém fazendo, tal. Então, para analisar, para ver como que poderia colocar em prática, até mesmo nas suas meditações domésticas e individuais. Bom, o culto, partindo aqui para a parte final aqui da minha palavra, o culto, ele tem alguns fundamentos, né? Alguns fundamentos. Então, primeiro, o que é fundamental nós entendermos, para que nós nos reunimos aqui? O que tem por trás da nossa reunião? Bom, uma das coisas que tem por trás é a consciência da redenção. É da redenção. Se a gente estivesse caminhando para qualquer lado, em pecado, com diversos tipos de problemas e divisões, não faria muito sentido a gente estar aqui junto. Mas nós estamos aqui porque nós somos redimidos, fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então é desse Cordeiro, é esse Cordeiro que nós queremos cultuar, e é ele que nos traz até aqui e mostra a obra grandiosa de Deus. Promovendo, né? Se Jesus não tivesse sido crucificado, morto, ressuscitado, nada disso faria sentido. Então nós entendemos a obra da redenção. Se Jesus não tivesse morrido e sido crucificado, eu tenho certeza que Deus ia dar outro jeito. Não, o jeito foi esse. Não tem outro jeito. Então, é assim, foi esse, a redenção, ela foi feita em Jesus. E Jesus é o centro do culto. De vez em quando uma vez por ano aqui, nós temos aqui na nossa igreja o culto de comemoração de aniversário da cidade. E eu acho interessante, olha, é o aniversário da cidade, as autoridades municipais vêm para cá, vem o prefeito, o ano passado veio o vice-governador e tal, porque já foi prefeito aqui também. Mas olhe, coisa muito bacana, não tem homenagem ao político, não tem homenagem à autoridade. Nós nos reunimos aqui para homenagear Jesus. Nós damos graças a Deus, damos graças ao Senhor Jesus pela cidade que nós temos, pela liderança que nós temos, pelas coisas boas que nós temos aqui em São José dos Campos.
Mas nunca vi, não me lembro de ter visto alguém cultuar o prefeito. Oh, senhor prefeito, como o senhor é bom pra caramba, o senhor é... Não. Graças a Deus, porque o senhor foi colocado nessa posição aí, e nós oramos para que Deus faça do senhor uma pessoa boa e útil para o bem-estar da sociedade. Pronto. Né? Jesus é o centro do culto. O Espírito Santo é o poder que age no culto. É o poder que age no culto. É Ele que nos desperta, nos consola, nos explica tira todas as nossas dúvidas. É Ele quem também está mostrando Jesus. Olha, eu sempre costumo usar essa figura, que o Espírito Santo é o que mostra Jesus. Se eu quiser ver Jesus pela minha própria sabedoria, pela minha própria capacidade, eu não vou conseguir. Mas quando o Espírito Santo age na minha vida, então eu enxergo Jesus sofrendo na cruz por mim. Olha, é Ele que morreu por mim. Está vendo a dor que Ele sofreu lá, aqueles pregos entraram na mão dele? Está vendo? Ele ficar pendurado daquele jeito, está vendo? Portanto que Ele sofreu por você. Então o Espírito Santo mostra, realmente Jesus sofreu muito por mim. Então aí o meu coração se rende ao Senhor. Né? Porque se eu achar que Jesus simplesmente cumpriu com a obrigação dele, que Deus, vai lá na cruz e morre lá por esse povo aí. Não. Eu vou olhar e ver qual foi o grau de sofrimento que ele teve por mim, pelo meu pecado, pela minha falta. E nós tiramos toda a autoridade da Bíblia. Nós usamos a Bíblia como autoridade. Cremos firmemente que a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 2,16. Então, nós cremos que realmente a ordem ou as ordens de Deus, as instruções que são importantes que nós sigamos estão aqui na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Que nós realmente possamos, cada dia, cultuar ao Senhor de maneira inteligente, conforme o Espírito Santo nos instrui, né? Apresentando-nos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, sábio. Não é qualquer coisa que serve para culto. Não é qualquer ato que serve para dar, vou dedicar esse negócio aqui para Jesus. Não. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que realmente nós possamos estar cada dia da nossa vida entendendo que realmente nós precisamos cultuar a Deus. E uma coisa que é muito interessante, nossos pastores normalmente falam isso aqui. A reunião terminou, mas o culto continua. Então, continua cultuando. Então, que a nossa vida seja um culto perene em todo aquilo que nós fizermos, por onde quer que nós andarmos, nós estejamos cultuando a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por essa instrução que o Senhor nos deu hoje, para que realmente nós possamos ter a cada dia a clareza de que nós cultuamos ao Senhor com espírito singelo, com espírito simples, mas com certeza de que o Senhor é digno e grande do nosso culto, da nossa homenagem. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois o pastor vai me corrigir as coisas que eu errei aqui. Queridos, isso é muito mais sério do que nós possamos imaginar. O culto ao Senhor, e o texto de Romanos 12 nos diz que é um culto racional, ou seja, nós fazemos e nós entendemos o que nós fazemos. Não é algo automático, não pode ser algo automático, porque se for automático, eu faço e nem sei o que eu estou fazendo. Então esse é um assunto muito sério que nós precisamos explorá-lo. Nós precisamos entender, e você, meu querido irmão, precisa entender o que é o culto ao Senhor, o que é o serviço ao Senhor. Muitos sabem que nos Estados Unidos não é culto, mas service, ou seja, é serviço. Nós precisamos entender que o dia do Senhor, nós não idolatramos. Mas o dia do Senhor é um dia que nós precisamos estar com mente
e alma e de corpo e preparados para o culto do Senhor. O domingo tem que ser um dia especial e que a principal razão do nosso domingo é o culto ao Senhor. Então, esse assunto, e eu agradeço ao Senhor, presbítero Samuel, por ter trago essa palavra ao nosso coração, é um assunto muito importante. Nós precisamos realmente entender o que é esse culto racional que nós prestamos, que nós oferecemos ao Senhor. Obrigado pela sua palavra. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu quero chamar aqui, então, a família do nosso irmão Márcio, Débora, Pedro, André, todos os familiares que estão presentes. Nós queremos orar pelos nossos irmãos. O Pedro está indo para o Japão e ele está conosco aqui. E coração da Débora, dos avós, do pai, já está aí. Já estão aí mais coração apertado por ver o filho estando longe. Todos os familiares que estão presentes, tem mais alguém? Não? Pedro, quero ler um texto para você, meu querido. Lá no Japão, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas o texto de 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, os avós e os pais, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Foi plantado algo no seu coração. A palavra do Senhor está no seu coração. E a palavra do Senhor não volta vazia, nós cremos nisso. Desde pequeno, você ouviu as sagradas letras. E que lá você possa colocá-la em prática. E essas palavras, essas sagradas letras, elas podem te tornar sábio, não na sabedoria humana, mas sabedoria para a salvação por meio de Cristo Jesus. Que você nunca se esqueça disso. A palavra do Senhor não volta vazia, ela está no seu coração. Ela foi plantada no seu coração pelos seus avós, pelos seus pais, pelo seu irmão. Não se esqueça disso. Você pode e tem a liberdade para fazer o que você quiser naquele local, mas você pode ser usado pelo Senhor em outras vidas também, em um país que tem um número de suicídio tão grande. Você pode ser usado pelo Senhor, porque a palavra do Senhor está aí. E nós cremos, e os seus pais e a sua avó também crê, que a palavra do Senhor foi plantada e que em algum momento ela vai germinar, e nós cremos nisso. E nós queremos convidar o presbítero Perotti para estar orando. Juntos como igreja nós oramos por você, para que Deus use a sua vida e que você entenda que lá você é um missionário do Senhor, para alcançar novas pessoas. Você não está indo a trabalho simplesmente dessa terra, mas trabalho do Senhor. Nós cremos nisso. Presbítero Perotti, ore pelo nosso irmão que vai estar indo. Ore pela família também, que está com o coração apertado, de ver o filho longe, mas logo, logo vai estar lá também junto. Pai do céu, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Pedro. Obrigado, Senhor, porque tu deste a ele também uma boa família. Te agradecemos, ó Pai, por todo o estudo e todo o preparo que ele pôde desenvolver ao longo de sua vida estudantil, de modo que ele acumulou conhecimento, ó Pai, suficiente, ó Pai, também técnico, para que ele pudesse receber essa oportunidade profissional no Japão. Te agradecemos, ó Pai, também por aquele país que, embora seja um dos povos não alcançados mais numerosos de todo o mundo, ó Pai, como tu sabes, menos de 1% da população é cristã, mas nós te agradecemos, ó Pai, por ser um país tão organizado e um país com liberdade religiosa. Nós te agradecemos, Senhor, porque na cidade de Yokohama há boas igrejas, e te agradecemos porque ali o Pedro vai ter oportunidade também, ó Pai, de se aprofundar, ó Pai, no conhecimento teu e da tua palavra. Ó Deus, eu te peço que tu trabalhes no coração do Pedro, guiando as suas decisões em todas as áreas de sua vida, para que ele caminhe próximo a ti, Senhor, sabendo que Jesus Cristo é o mediador, ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outra alternativa, ó Pai, de nós nos aproximarmos de Ti, que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que este momento da vida do Pedro, em que ele está migrando para um outro país,
seja uma oportunidade de ele se aproximar cada vez mais de Ti. E se for da Tua vontade também, Senhor, que ele seja usado para crescimento, edificação e até mesmo evangelização de outras pessoas, ó Pai, que porventura nunca tenham ouvido falar de Jesus Cristo, como é uma realidade naquele país. Ó Deus, é um momento muito especial na vida dele, ó Pai. Nós te pedimos pela viagem dele, em que ele vai estar se mudando, ó Pai, a partir de amanhã. Nós te pedimos, Senhor, também pela sua chegada na cidade de Tóquio, pelo curso que ele vai fazer, depois pela sua mudança para Yokohama, para que ele, nesse tempo, ó Pai, de mudança, ele tenha a oportunidade também de refletir, se posicionar de forma adequada diante de Ti, Pai amado, e que ele possa, nisso, vir a gerar frutos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Ó Senhor, te peço também pelo Márcio, pela Débora, pelo André, também pelos seus avós, pela dona Isa aqui presente. Ó Pai amado, que Tu trabalhes a saudade nos seus corações e que eles consigam, ó Pai, estruturar sua vida o quanto antes, ó Pai, para essa nova realidade em que o Pedro está distante. Te agradecemos por tudo, ó Pai, tantas coisas que nós podemos falar aqui, ó Pai, mas te peço especialmente pelo coração do Pedro. Mais uma vez, ó Pai, te peço que Tu trabalhes no coração dele para que ele tome as melhores decisões. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Quero convidar a seminarista Ana Cássia. A seminarista Ana Cássia, ela já está finalizando o período dela aqui de estágio. Esse é o último fim de semana dela conosco aqui. Quero convidar o presbítero Carlos Guedes para estar orando pela vida da nossa irmã. Você pode caminhar com a nossa irmã, ela está lá no seminário, vai agora para o 3º ano, né? Para o 3º ano. E você pode caminhar com ela, você pode ajudá-la financeiramente, você pode ajudá-la em oração, mandando mensagem, cuidando dela nesse sentido. Então, foi muito bom, Cássia, ter você conosco. Obrigado por ter você conosco aqui. Obrigado pelas irmãs, pelos irmãos que receberam ela, que acolheram, pela a irmã Aline, que cuidou dela nesse sentido de todo o cronograma. Muito obrigado, querida, por esse cuidado, viu? E nós louvamos ao Senhor pela igreja que cuidou tão bem dela. Ela vai ficar até sexta-feira aqui conosco, não vai estar mais no fim de semana. Já inicia lá no seminário no dia 2. E nós louvamos ao Senhor pela sua vida, tá, querida? Muito obrigado pelo seu tempo conosco. Presbítero Carlos Guedes, ore por ela, ore pela vida dela, ore pela mais esses 2 anos de seminário, ore pelo ministério que Deus tem para a vida dela, né, para que Deus faça a obra na vida dela. Querido Deus, muito obrigado pela vida da Ana. E porque ela se prontificou, ela se dispôs a trabalhar na obra do Senhor. Ela separou, ela se separou a Deus exclusivamente para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Ela obedeceu a sua ordem, ela obedeceu o chamado e tem trabalhado na obra do Senhor. Nós te louvamos por isso e queremos lhe pedir que o Senhor mesmo continue abençoando de maneira especial no tempo que ainda falta para ela concluir o curso dela, Senhor. Cuide dela, supre todas as suas necessidades. Nós oramos, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O presbítero Carlos Guedes vai trazer para nós aqui também um recadinho para outros seminaristas. Presbítero Fabrício está aí? Não estou vendo ele. Está? Não? Queria chamar aqui o André Minix. O Tiago Camilo está, a Heloísa não está. O Guilherme está? Não? Irmãos, nós temos um desafio bom. Pensa num desafio bom. Não estou falando problema, não. Desafio. Né? Enquanto o Pedro está indo para o Japão por uma atividade profissional, o irmão dele está indo para o seminário. Olha só que coisa. Foi fácil tomar essa decisão? Relativamente. Olha só,
Foi? Que boa notícia. Mas é difícil às vezes você pensar em tomar um rumo ou outro e se dedicar à obra do Senhor, né? E se dedicar à obra do Senhor. O Senhor Jesus fala, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É o Senhor Jesus. Rogai, pois, que envie trabalhadores para a sua seara. E a igreja, a liderança da igreja está muito contente, né? Não sei se os irmãos se lembram, mas quando o diretor do seminário esteve aqui, há uma necessidade muito grande de pastores, né? Tem poucas pessoas que têm se dedicado ou têm se separado para fazer o ministério da palavra do Senhor. E por isso que eu falo, é um desafio bom. Mas a igreja precisa estar junto com esses irmãos. Do André, do Guilherme, da Heloísa, que tem um curso que ela vai estar fazendo de imersão de 6 meses e compromisso financeiro de 1 ano, e também do Tiago Camilo, que está fazendo um curso de 1 ano, certo? E a mesa administrativa, por conta disso, aumentou a verba para ajudar esses irmãos em 460%. Mas ainda não é suficiente para atender todos. E aí, por isso que eu coloco para os irmãos, né? Olha, eu gostaria de participar, eu gostaria de estar envolvido. Esses irmãos estão indo, estão se separando, estão deixando de seguir um caminho profissional e estão indo para o seminário, né? E nós, como igreja, nós temos que sustentá-los. Então, eu gostaria de pedir, né? Se eu quero participar, fale comigo ou com o nosso irmão presbítero Fabrício. Falou assim, eu quero ajudar alguém. Quem que eu poderia ajudar? Certo? A gente está acompanhando, enquanto mesa administrativa, enquanto liderança da igreja, esses 4 irmãos nas suas necessidades. Então, procure a gente, falou assim, olha, eu gostaria de participar do sustento desses irmãos. E que Deus os abençoe ricamente. Tá bem? Igreja, procure a gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, André. Já aproveita então e ore para nós, para que nós, como igreja, sejamos realmente alcançados pelo Senhor, para entendermos o que é ajudarmos novos obreiros. Então, pedindo a Deus a bênção sobre nossa igreja, para que a gente tenha condições de enviar mais seminaristas. Bondoso Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque temos a igreja onde podemos cultuar o Senhor, onde podemos servir ao Senhor, onde podemos nos aproximar mais do Senhor e, ó Deus, com isso sermos abençoados. Nós te louvamos por isso. E, ó Deus, queremos que o Senhor nos abra o coração, o entendimento, para, ó Deus, estar investindo no teu reino, para que possamos, ó Deus, cada dia mais estar servindo ao Senhor. E, ó Deus, obrigado por esses 4 irmãos que se dispuseram a estar dedicando suas vidas exclusivamente para aprender mais o Senhor e com isso, poder servir em tempo integral na sua obra. Nós te louvamos pela vida deles e que o Senhor mesmo sustente e que o Senhor mesmo os abençoe e que a sua igreja possa ser instrumento do Senhor para abençoar a vida desses irmãos. Nós oramos, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, André. Queridos, nós já estamos caminhando para o final. Eu tenho apenas 2 avisos. Hoje, apenas os jovens vão estar com a seminarista Ana Cássia. Então, todo o restante, além das crianças que já se dividem normalmente, continuam aqui. Então, às 10h30, nós vamos ter a nossa escola dominical.
Nós vamos ter hoje aqui a Beth e o Pablo que vão estar trazendo para nós uma palavra do Senhor. E eu peço que você fique aqui, convoco você a ficar aqui, a se fortalecer mais. E vai ser muito bom, vai ser muito rico para nós como igreja. Fique aqui na escola dominical e apenas os jovens acompanhem a seminarista Ana Cássia. E outro aviso é que no próximo fim de semana e no outro fim de semana, eu não vou estar presente junto com a minha esposa. Nós vamos tirar 10 dias e nós vamos estar em Goiás. Eu vou lá para um casamento e vou aproveitar e ter um tempo em família também. Então, nos próximos 2 fins de semana, nós vamos estar presentes aqui. É por esse motivo. Tá bom, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando o nosso culto? Vou orar e logo na sequência impetro a bênção. Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio que é cultuar ao Senhor. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Nós cantamos ao Senhor, Deus. O Senhor é o centro desta igreja. O Senhor é adorado nesta igreja. Nós o amamos, Deus. O Senhor, seja na palavra exposta, seja na mensagem cantada, o Senhor é o centro de tudo. Continue sendo o centro desta igreja. Porque se o Senhor continuar sendo o centro dessa igreja, Deus, nós estamos completos. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão aqui possa entender o que é o culto racional como igreja do Senhor, que nós nos reunimos aqui, Deus, para prestar ao Senhor. Nós viemos aqui para render louvores ao Senhor pela obra da redenção. Não pelo que o Senhor nos oferece, pelos bens materiais que nós temos. Não, Deus. Nós estamos aqui para render louvores ao Senhor pela obra da redenção, pelo perdão liberado a nós, pela paz concedida, Deus. Porque antes nós éramos inimigos do Senhor, mas agora nós somos amigos do Senhor. E nós temos paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Muito obrigado por isso. Que a palavra continue sendo o centro desta igreja. No nome santo de Jesus, que nós louvamos o Senhor pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um ótimo restante de domingo a todos, queridos. Fiquem aqui conosco na escola dominical às 10h30.